Bem-vindo, bem-vinda a mais um episódio do Gente que Empreende. Aqui a gente fala de inovação e empreendedorismo, porque eu acredito que só unindo essas duas coisas a gente tem crescimento de verdade. E hoje a gente vai falar de crescimento e inovação em uma área que normalmente a gente não coloca nessa caixinha, que são os produtos personalizados e artesanais. Antes de começar a conversa, lembrando, né, preciso agradecer que a gente tem apoiadores, o Estúdio Vida Moderna e a YTech. E lembrar você também de curtir, comentar, compartilhar para que esse vídeo chegue a mais pessoas. E o papo hoje vai ser incrível. A minha entrevistada é jornalista, professora, uma empreendedora resiliente que tem um trabalho lindo que eu gosto muito. Mariluce Cardoso, muito obrigada. Muito obrigada a você pelo convite. Você me dá sorte nessa carreira de empreendedora. Que bom saber disso. Tomara que seja mais sorte ainda. Sim, com certeza, né? A gente teve nosso primeiro encontro lá no comecinho do ateliê. Aí virei sua fã de podcast e você me ajudou muito e agora estou aqui. Maravilha. Quero saber até como eu te ajudei, mas até para contar, né? Eu entrevistei a Mariluce, você estava começando o ateliê de duas, já tinha um ano mais ou menos, quando a gente... bem no máximo. Abriu recente, tinha aberto a loja física, foi para pequenas empresas, e eu conheci procurando caneca. Sim. Eu queria canecas diferentes, cheguei até o ateliê de duas no Instagram, achei lindo, eu tinha feito uma compra quando eu ofereci a pauta, e aprovaram e a gente foi lá gravar. Não, e muita gente pensa assim, mas é porque você era da Globo, aí o Pequenas Empresas... não foi nada a ver, né? Eu falo, não foi. A Juliana comprou uma peça e fez a proposta da pauta para a redação dela. E ela apareceu lá e foi isso. E foi muito transformador mesmo. Uhum. Até quando teve a reprise da reportagem, assim, a gente sentiu outro crescimento muito grande. Foi muito legal. Teve mais procura por conta da reportagem? Sim, muita procura. Lógico, muita gente querendo saber sobre o negócio. Né? Eu me lembro que foi engraçado, porque uma parte do seu texto você falava assim, a Mari fez cursos, né? E aí todo mundo queria, quais cursos você fez? Eu falei, gente, eu fiz um curso para o e-commerce. Mas para a porcelana, fui aprendendo sozinha, fui aprendendo na luta. Aliás, aqui a gente tem um produto, né? Que é um produto para pipoca, que é o balde de pipoca maravilhoso. Paz, amor e pipoca. Eu amo pipoca. Maravilhoso esse bowl aqui, com um saleiro todo personalizado. Para fazer isso aqui, você foi na intuição. Na verdade, o que eu penso quando eu vou criar um produto, assim, quando eu quero criar um produto, as pessoas falam às vezes, mas por que você escreveu pipoca? Você podia só fazer um bowl bonito, colorido. Eu falo, eu prefiro pescar com a vara e não com a tarrafa. Eu quero fazer um produto que a pessoa, quando recebe, fala, nossa, Mari, você pensou em mim, você sabe que eu adoro pipoca. E que a pessoa entregue isso e perceba que ela escolheu algo muito especial, muito personalizado. A gente faz algo muito mais personalizado hoje em dia, mas esse não deixa de ser um produto para alguém que ama pipoca. Né? E as palavras, por conta do jornalismo, eu acho que isso também é um diferencial. Eu penso muito... Outro dia eu vi uma artesã dos Estados Unidos que ela coloca uma frase atrás dos pratos dela. E aí eu já... No fundo? Né? Aqui na parte de trás mesmo, assim, só para quem vai lavar, só para quem é dono daquela peça saber daquilo. E eu achei fantástico, porque eu pensei, por exemplo, eu faço prato para criança. Eu posso escrever para o neném que eu vi que acabou de nascer, e Brasil sendo hexacampeão, vou falar, você nasceu num país único, hexacampeão do mundo, único pentacampeão. Sim, que você coloque um cochichinho ali. Né? Mas é aquilo, né? Jornalista gosta do peso da palavra, do poder da palavra. Então, na criação dos produtos, normalmente eu fico atenta a isso, assim, a ser algo que vai bater ali no coração da pessoa. Então, a gente tem paz, amor e pipoca, paz, amor e ovo mexido, paz, amor e brigadeiro, paz, amor e cuscuz, que era uma coisa que me pediam muito, né? E agora a gente está criando o de pasta, o de massa. Né? Então, hoje, por exemplo, eu já não crio sozinha. Eu contrato uma designer que me ajuda, porque
realmente demorou para eu entender que esse processo de criação também é um processo demorado e que me tirava um pouco, às vezes, das funções que eu precisava fazer. Não é um negócio que você... vou pensar agora na ideia, 5 minutos você está criando, né? Não é assim. É uma elaboração mesmo. A gente tem que pensar muito, né? Por exemplo, eu fiz uma coleção de churrasco. Churrasco é uma coisa que o brasileiro come muito e serve muito mal, né? Serve... De qualquer jeito, sem elegância. Não, e bagunça, mistura uma carne com a outra. E aí a gente fez travessinhas. Essa coleção, na verdade, o fornecedor é uma importadora, ela parou de trazer a peça, a gente está buscando uma solução para ela. Mas aí o meu cunhado me perguntou, mas por que você fez essa flecha no meio? Tinha uma flecha. Eu falei, eu fiz porque a flecha é uma coisa da caça, da carne. Eu queria que um público masculino se identificasse com o produto, porque às vezes eu tenho muita cliente do público feminino. E aí ele falou, mas você tem que contar mais isso. Né? E aí eu falei, é verdade. E aí eu fui entendendo que o produto precisa ter uma história. Né? Para ele ser especial, ele tem que ser pensado de uma forma. Então, hoje eu tenho uma pessoa que pensa comigo. Eu penso também, mas ela pensa, ela mede, ela manda foto, olha, ficou desse tamanho, olha... Então, a gente está criando pasta e ele vai sair. Mas isso de contar o produto ter uma história tem muito a ver com jornalismo até, né? E com o fato de como você se comunica. Você tem um conteúdo na rede social muito bacana, muito bem construído, e você realmente tem uma comunidade engajada ali, né? A impressão que tem de quem olha de fora. Faz toda a diferença você ser da área da comunicação para fazer essa construção, né? Toda a diferença. Às vezes eu mando um áudio para uma cliente, porque por ser muito personalizado, a gente tem as árvores genealógicas. E a gente pede para que o cliente faça, a gente manda um PDF para ele do desenho e ele tem que distribuir os nomes. Mas tem gente que não quer fazer isso de jeito nenhum. Não, mas vocês fazem, e aí tudo bem, eu aprovo. Eu falo, não, mas a família é sua. Eu preciso, é importante que a árvore tenha a distribuição que você acha interessante. Não, mas tem um modelo, não. Tem gente que começa do neto para o bisavô lá em cima. Tem gente... E aí eu mando um áudio explicando. Falo, olha, faz assim, desenha. Faz com papel e caneta e me manda uma foto. Não precisa fazer no computador. Eu falei, eu também não sou muito ligada à tecnologia. Daí uma pessoa outro dia falou assim, nossa, eu tô tão emocionada de ouvir sua voz. Porque eu lembrei do tempo que você era jornalista e você me mandando um áudio e... não sai da gente. A verdade é que não sai, né? É um DNA. Eu fiquei 23 anos trabalhando. Eu me formei e fui trabalhar como jornalista. Assim, eu até brinco, eu não tive aquele intervalo, eu não tive um ano sabático. Aí, quando eu saí, ele veio comigo. Assim, tem gente que pergunta, você tem saudade da redação? Não, não tenho saudade da redação. Eu vivi tudo que eu queria viver lá. Mas, assim, meu DNA de jornalista está em cada peça. Segue, né? Não tem jeito, né? Está em cada produto, em cada peça. E como você tomou a decisão de deixar a profissão que você nunca deixa, mas sair do jornalismo ali, de uma redação e resolver empreender? Porque você nunca tinha pensado em empreender, né? Não, eu falo que eu sou filha de concursados. Né? Meus pais eram funcionários públicos. Eu trabalhei com uma profissão só. Né? Na última emissora, eu fiquei 18 anos. Então, não sou uma pessoa dada a, né, mergulhos não planejados. E aí, eu não falo inglês. E o meu marido falou assim, vamos fazer um intercâmbio nos Estados Unidos? Mas você tem que sair da TV, a gente tem que ficar 3 meses em Chicago. Eu falei, vamos. Vamos, porque isso sempre foi uma lacuna em mim, essa história do não falo inglês. Falei, tá bom, então vamos. Já tá bom, já fiz tudo que eu queria na TV, já cobri Copa, já fiz matéria de Jornal Nacional, tá bom, eu vou. E no fim a gente alugou apartamento, mas não por motivos pessoais, a gente não conseguiu ir. Eu falei, pronto, e agora? Eu pedi demissão, vou fazer o quê da minha vida? Aí eu sempre gostei de mesa posta. Eu falei, eu vou fazer roupa de mesa, eu vou costurar. Sempre quis costurar, comprei uma máquina. Só que a máquina de costura é uma coisa maluca, porque você, costurando, primeiro, para escolher o tecido é demorado. Para fazer o molde é demorado. Para costurar é demorado. E você vive para aquilo. E aí eu comecei a me sentir muito solitária ali com aquilo. Me dava um prazer danado. E aí, com essa história da mesa posta e tal, eu comecei a lembrar de coisas que eu queria para a mesa posta e que eu não encontrava no mercado. Por exemplo? Por exemplo, alguma escrita na louça.
Por exemplo, tamanhos diferentes de prato, porque a cerâmica te dá mais possibilidade e a porcelana menos, porque para você fazer a porcelana você tem que ter um molde, tem que fazer uma grande quantidade, e a cerâmica é uma coisa mais manual, que você cria. E eu sentia falta dessas coisas mais criativas na mesa. Eu falei, eu vou começar. Mas como eu te disse lá atrás, eu realmente achava que eu ia vender 1 dúzia de pratos por ano. E aí... Você não imaginou que ia ser um negócio de fato, então? Eu não achava, assim. Eu achava que ia ser uma coisa... Eu não sei se eu tive tempo de achar o que ia ser. Porque começou crescendo e logo a gente fez a entrevista e logo cresceu muito. E é interessante porque você começou numa época que era pandemia também, né? E foi uma época que teve um boom com essa história de mesa posta, né? Acho que todo mundo em casa querendo comer diferente, querendo fazer disso um momento e tal. Então, se procurava peças desse tipo, né? Exatamente. Quem nunca comprou um copo de ovo queria ter o copo de ovo. Assim. O café da manhã passou a ser um acontecimento com a família, porque você só tomava café da manhã sozinho. Quando vinha alguém da família e tal, naquela situação de máscara, de distanciamento e tal, mas a casa, as pessoas começaram a olhar para a casa, começaram a olhar para os armários, o que eu tenho, o que eu não tenho, né? E eu falo que realmente, para mim, a pandemia foi muito boa. Depois eu fiquei até meio sem saber para onde eu ia, assim, né? Porque aí as pessoas queriam ir para restaurante, queriam viajar, queriam fazer outras coisas. Mas a coisa foi normalizando e eu, assim, foram 5 anos bem difíceis para quem não tinha ninguém nem para dar conselho, né? Eu acho realmente, eu vejo pessoas falando aqui que empreender é solitário, e às vezes porque a gente quer. Porque a gente não quer falar que o negócio não está dando certo. Você não quer chegar pro seu marido e falar, nossa, sabe, eu acho que eu errei. Eu não quero. Não está dando certo, não vai para frente. Ou o meu estoque está errado. Ou você não quer dividir aquela aflição. E é difícil, né? Porque necessariamente você erra. Acho que por mais que você estude... Eu falei isso para alguém uma vez. Acho que foi em alguma entrevista que eu fui dar. De que eu me cobrava dar certo. Fazer certo. Pelo meu histórico no Pequenas Empresas, né? Então, poxa, aprendi tanto. Agora saí do programa e vou ficar só com a minha empresa. Isso aqui eu tenho que fazer certo. Eu tenho que praticar o que eu falava lá no programa, né? Ou praticar o que os especialistas falavam lá. Mas é muito único empreender. E necessariamente você vai errar mesmo sabendo tudo, mesmo estudando, mesmo tendo toda a informação possível, né? E o mais interessante é identificar o erro, né? Identificar e mudar o rumo da coisa. Eu acho que esse é o grande desafio, assim. Por isso que falar é bom, mas assim, você demora muito para falar. É muito difícil, assim. Quando eu penso isso assim dos 5 anos, né, que fala muita empresa fecha antes dos 5 anos e tal, você chegou a 5 anos, mas eu falo, nossa, eu errei tanto nesses 5 anos. Especialmente, outra coisa que as pessoas falam, você tem que fazer aquilo que você gosta. Eu amo mesa posta. Eu amo receber, sou canceriana, é a coisa da minha vida, a minha casa cheia. Mas errei muito por causa desse amor. Porque comprava muita coisa, ficava com estoque muito grande, comprava coisa que só eu sabia usar, eu tinha que explicar. Mas para que serve esse pratinho? Uma vez eu criei um produto que chamava Pratinho Boas-Vindas. Era um mini prato de risoto. Mas é que eu achava o máximo você colocar aquilo com uma frase, um risotinho, uma amostrinha do que você ia servir, ou um tomatinho picado, ou enfim. Mas era uma ideia que você tinha para sua casa, para sua mesa. E olha que foi um sucesso o produto. Não posso falar que esse foi um erro, mas assim... Esse foi um produto assim estranhinho que deu certo. Também mas muita coisa lá eu tenho que falar. Outro dia eu fiz para um petisco, eu fiz um prato de 20 centímetros com pé. E aí a pessoa veio assim, sem graça, para trocar. Foi na loja física e falou, eu queria trocar porque eu já tenho um desses. Eu falei, você já tem? Eu já tenho. E aí eu queria trocar. Eu falei, posso te falar o que eu pensei quando eu fiz esse produto? Ela, claro. Tal. Eu falei, não, porque ele está numa linha que é para petiscos com vinho, chama Dolce Vino. E a mesa, assim, ela tem que ter uma altura. Então, é um prato mais alto para que quando você juntar com a sua madeira, onde vai estar o pão ou a sua cesta de vime, vai fazer um efeito bonito, que eu falo que é um efeito 3D e tal. E a moça ficou completamente perdida. E agora? Não, para isso eu não tenho. Então, às vezes, eu tenho que explicar. E é esse amor, assim, para mim... E você faz isso muito bem nas suas redes. Eu
tento, assim, eu Aham. tento me explicar o máximo possível com relação a isso. Às vezes eu falo, ó, gente, eu sei que pode parecer uma bobagem, mas é um charme, é uma coisa. As pessoas acham, as pessoas que te seguem não acham bobagem. Por exemplo, às vezes eu já vi na minha casa, convidado meu achar um exagero ter nome na mesa, ter o nome no lugar. Assim, para que um lugar pré-determinado? Estamos entre amigos, estamos... Mas não é isso, né? Na verdade, eu brinco até que a etiqueta, ela só ajuda a gente. Parece que é uma frescura, ou parece que mas a etiqueta sempre vem para o nosso bem. Por exemplo, prato de pão, uma coisa que poucas pessoas usam. Mas aquilo salva a vida da pessoa que não quer comer aquele osso, né? Que tinha um osso, ela vai colocar ali, quer dizer, ela tá... O descanso do talher, que às vezes você vai sair para se servir, você não põe seu talher em cima da mesa, você põe em cima do descanso. Então, tudo isso da etiqueta, o lado que as taças ficam, tudo tem um porquê. Né? E eu sempre costumo falar isso. Pode tudo na sua mesa, pode o que você quiser. Mas a etiqueta está aí para dar um rumo para a gente, para dar ideias, para melhorar o servir, né? Então, mas tem gente que acha assim que é frescura, mas eu tô ali para mostrar que me defender. Eu acho gostoso isso de receber. E eu acho bacana até isso de você ter um prato específico para algumas coisas, sabe? Então, eu tenho, por exemplo, lá do Ateliê de Duas, o do mamão. Eu adoro aquilo. Eu só tenho 2. Que eu e meu marido, quando eu comprei, foi por isso. Assim, só tem nós 2, vou comprar 2. Mas, gente, isso é tão legal pra você comprar mais. Que daí vem meu sogro, minha sogra. A gente põe todo mundo ali na... eu gosto de arrumar, principalmente café da manhã, porque eu adoro café da manhã, é minha refeição preferida. Sim. Então, eu adoro fazer a mesa, sabe? Tem uma manteigueira bacana, tem um cesto bacana, um prato legal para colocar. E o convidado, ele repara, assim, que aquilo é um carinho para ele, e né? nem só convidado, mas você no sim, seu dia a dia, você família. se sentir bem, sabe? Eu acho que é um momento para você também se sentir bem, né? E tem gente que fala, às vezes, assim, mas aí eu não posso te receber na minha casa, você é muito não sei o quê, você é muito sofisticada e tal. E aí eu sempre falo, gente, o anfitrião, ele tem o papel de facilitar a vida. Se ele colocou alguma coisa complicada ali, ele vai ter que explicar. Eu sempre... outra coisa do jornalismo. Eu sempre fazia muita papelaria mesmo para minhas mesas. E aí um dia eu ia servir Alfredo, que é um macarrão que eu faço muito, e eu escrevi a história do Alfredo, como ele surgiu na Itália. Gente, gera uma conversa na mesa, você deixar um pedacinho de papel ali, né, com uma explicação. Nossa, não sabia, é assim. Era feito assim. Nossa, que legal. E não sei o quê. Você já foi no Alfredo da Itália? Eu já fui, não sei o quê. Não gostei disso. Às vezes você está recebendo pessoas que não são da mesma turma, de repente, ou não vão ter assunto. É uma forma até de criar assunto, né? E aí a minha papelaria, que eu fazia tanto no papel, acabou indo para porcelana. E quando você começou, você falou, né, que foi despretensioso, você achou que não... teria a empresa como tem hoje, né? Você nem pensou que isso aqui seria uma inovação? Não pensei. Eu realmente eu não imaginava assim que a inovação estava, que hoje eu acredito nisso, a inovação está em ampliar sempre o seu pensamento, assim, em sempre buscar uma solução nova para aquilo que vai fazer diferença na vida de alguém. Se vai ser com um prato, um copo. Eu tinha muitas coleções antes, né? Eu tinha coleção tal, coleção não sei o quê, vamos lançar a coleção de verão, coleção... E aí, com o prato de criança, que também foi um acaso, uma pessoa me pediu, queria dar um prato para o meu neto. Você poria o nome dele? E um tema, que era um trem. Foi o primeiro prato, eu me lembro, era Caio o nome do menino. Aí eu fiz um prato para ela e a partir daí... Todo mundo quis. É o produto que a gente mais vende. Aí depois veio o fato de colocar o peso, a medida, a hora que a criança nasceu, que a gente chama de prato bem-vindos. É o outro sucesso. Veio a árvore genealógica. E o que eu entendi? Que realmente eu estou muito ligada à história. A datas, a fatos. E agora, por exemplo, a gente vai lançar, que eu fiz para minha nora, um pratinho, primeiro beijo que eles deram, ela e meu filho, a data, namoro, noivado e casamento. Que demais.
E aí eu falei, realmente me faz feliz. As coleções e tal, eu adorava, porque mas assim, eu encontrei um propósito muito maior na personalização. Nessa personalização real, de que tem uma data, de que tem uma história ali, de que aquele prato pode ir por gerações, de que graças a Deus, que se Deus me livre, quebrar, a gente pode fazer outro, porque também tinha aquela coisa, né? Nossa, veio lá de outro país, não sei o que, não. A gente está aqui, a gente produz. E aí agora é isso. E os clientes pedem coisas que viram inovação. Isso é muito legal. Tem muita coisa que eu criei foi por causa de cliente, foi pedido de te cliente. pedindo, vi tal coisa, faz para mim. Coloca uma frase no fundo da xícara, virou a nossa xícara revelação. Eu adorei isso. E até ia te perguntar justamente, porque começou a personalização, de fato, com o pratinho da criança. De pôr o nome e tal. E foi a partir disso que você criou isso, porque você tem agora um kit para chamar para padrinho, não tem? Madrinha. Mas foi tudo veio com um pedido. Olha, eu queria convidar os padrinhos. Você tem uma ideia? Hoje eu até falo assim, quando o cliente me fala, eu tenho uma festa de 50 anos. Você tem uma ideia? Eu falo, gente, dá uma olhadinha no nosso feed, vê o que você gosta para a gente ter um ponto de partida. Porque hoje eu sei o quão difícil é criar uma coisa específica. Então, hoje a gente fala isso, mas muito do que o cliente pede são os produtos que eu tenho de sucesso, assim. É muito, muito maluco. Produto para bandeja que eu criei outro dia. Eu falei, nossa, mas isso vai parecer um exagero. Mas não é. A bandeja do café da manhã, primeiro é uma coisa que você falou, que eu mais gosto do café da manhã. Café da manhã na cama, se ele for preparado, pensado para não virar uma armadilha, porque ele pode virar uma armadilha. Você está ali com uma xícara com coisa quente, não sei o quê. E eu tenho mania de servir café em bandeja. Daí eu falei, realmente, a pessoa falou, mas você precisava colocar um pratinho menor, não sei o quê. Fiz isso, peguei um pratinho pequeno, um vasinho bem pequeno, porque eu acho que tem que ter uma florzinha na bandeja assim, um bowl pequenininho para fruta e o nome personalizado no copo. Aí falei, bom, vou lançar. Lancei e está sendo um super sucesso também. As pessoas entenderam que é isso. Que você pega uma xícara de chá com pires, você já ocupou um baita espaço. Já era bandeja, né? Aí tem gente que vem com jarra. Não. Você pode até depois, discretamente, deixar num cantinho do quarto para você repor. Mas na bandeja, você tem que facilitar a vida da pessoa. Tem que ter o que vai consumir mas mesmo. Também não pode ser uma bandeja feia. Né? Não, vou até levar com um plástico, porque senão cai. Não. Dá para fazer uma coisa bonita, mas tem que ser pensado. E é muito isso. Por exemplo, o quadro, o prato de árvore na moldura que é uma caixa. Foi uma cliente que pediu. Eu não tinha pensado nisso. Uma cliente falou, você não põe naquela caixa, uma caixa que é de MDF? Tem... Falei, nossa, que legal. E aí... E aí a importância de escutar o seu cliente, né? Não, escuto demais da conta. Assim, realmente... E você precisa filtrar? Você consegue ter filtro? Isso faz sentido, isso não... Por exemplo, outro dia uma pessoa me pediu, quero fazer um prato vou fazer 50 anos de casado, quero pôr o meu nome do meu marido, a data do casamento, um suporte e eu vou dar de lembrancinha. Daí eu falei, posso te dar uma sugestão? A gente não se conhece. Imagina que eu te convido para o meu aniversário, meu casamento de 50 anos, e você vai ser obrigada a ter um suporte com um prato na sua sala escrito Marilúcia e Jurandir. E a nossa data... Para você e para os seus filhos é uma coisa muito importante. Mas para os seus convidados, daí eu falei, por que você não coloca uma frase de amor que tem alguma coisa a ver com a relação de vocês e o nome de vocês pequenininho embaixo e a data? Daí ela, tá bom, você pode fazer um modelo para mim e tal? Eu falei, não, dá para a gente fazer, não vai, talvez você queira de uma outra maneira, mas você vai ter uma ideia do como ficaria. Então, assim, eu argumento também com o meu cliente, assim. Às vezes, quando eu acho que ele realmente está levado por uma coisa... Porque a personalização dá isso para a pessoa, né? Ela acha o máximo aquilo, porque é mesmo a data do casamento dela, para ela o máximo. Mas aí eu falo, olha, a pessoa vai ganhar dela, vai guardar na gaveta. Dá uma outra coisa. Exatamente. Até essas lembrancinhas infantis, né? Aí não é, em geral, porcelana, mas um copo de plástico com o nome da criança, né? Não, a gente fez para uma cliente. Pro lixo até. A gente fez para uma cliente outro dia, também foi ideia dela. Ela queria 12 pratos para as crianças que seriam convidadas para o aniversário da filha dela, com o nome de cada criança, com o nome da criança na caixa. E o nome da filhinha dela, ela colocou pequeno na beiradinha, assim. Olha, mas ficou tão bonito.
Ficou muito legal. A gente ganhou, quando eu pus o vídeo do produto dela, a gente passou de 89 mil para 120 mil seguidores. Olha. Um vídeo que foi muito visto. Claro, não é uma lembrancinha barata, Uhum. né? A gente não dá para dizer assim, que é acessível, Sim, vamos não fazer é o 20 caso, pratos. né? Não, não é. Mas às vezes a gente gasta com outra coisa, com uma outra lembrancinha e outras coisas na festa, que se você desse... Gente, porque as crianças amam os pratos personalizados. O que eu tenho de mãe que volta porque quebrou. Não, meu filho só quer se for no prato personalizado. Olha. Então, assim, teve gente que questionou, e a criança vai ligar de ganhar um prato de porcelana. Mas eles se conectam com o prato. Porque, como é personalizado, aquilo representa ele de alguma forma, né? Sim, Eu acho que tem... e tem o universo dele, aquela coisa infantil na mesa do adulto ali. Você sabe que eu tenho um prato em casa de quando eu era criança, um prato de porcelana, não é personalizado. Acho que nem se pensava isso na época, né? É um prato e é um menininho no meio. Eu uso com meu filho. É. Foi minha tia que me deu. Eu fico Então até emocionada, guarda, porque imagina, eu um prato acho personalizado, né? que o propósito é esse, assim, é você... Primeiro que o momento de refeição para uma criança é super importante, né? E está cada vez mais difícil, porque ele tem outras coisas, tem iPad, tem... E você colocar a criança atenta ali, com uma atenção plena na comidinha dela, e ser um momento em que ela está feliz ali. E o pratinho, o bowl, enfim, ajudam a esse momento, né? Então, a gente foi descobrindo isso, assim. E hoje, se eu te disser que o ateliê ele tem 3 coleções, né? Uma de café da manhã, que ficou, que é a Bonjour. Uma hoje que a gente tem que tem aparelho de jantar e tem chá e tal. E a Dolce Vino, que é uma coisa mais de petisco, porque eu sou a rainha do petisco, assim, eu realmente acho esse momento muito importante. E o restante é paz, amor, não tem luxo e personalizado. Mas a nossa vida hoje É o personalizado. são os personalizados. É o produto que tem mais valor agregado também, né? E ele dá muito trabalho. Por exemplo, essa árvore genealógica, né? As letras são menores que essa minha unha, que é metade. E aí a gente coloca a letra. Recortar a letra já é uma dedicação. Depois você põe numa esponjinha molhada, aí você pega. Aí aquela letra, na hora que você pega, ela pode amassar, você tem que cortar outra. E aí você aplica no prato, e aí você seca. E aí ela tem que ficar reta. Então, assim, é um trabalho absurdo. Tanto que tem gente que fala, você devia acabar com esse produto. Mas não quero acabar, assim. Tô tentando deixar ele melhor, tô tentando... Mas, assim, é o nosso produto mais pedido. Hoje, assim, tráfego pago. Como é que você trabalha tráfego pago? Eu trabalho tudo vindo para o meu WhatsApp. A pessoa já não fecha mais o pedido no site. Porque ela é tão personalizado que a gente precisa conversar com essa pessoa. Até para entender o que vai ser e entender qual vai ser o custo disso, eu imagino. E aí também explicar isso. Olha, o prato, porque as pessoas querem mandar um organograma, assim, né? E aí eu falo, não, a nossa árvore ela tem o formato do prato, ela é redonda, então eu vou te mandar um modelinho em PDF, você vai escrever e vai mandar pra gente. E aí teve essa outra que assim, como as ideias chegam, né? Uma amiga, eu tava em Orlando, ela me mandou um vaso escrito isso. Primeiro mãe, depois avó, em inglês. E aí eu falei, vou fazer um prato disso. Porque eu tinha comprado um prato de uma fornecedora muito diferente. Era bege e verde. Um bege e o outro verde. Aí eu liguei para uma amiga. Falei, vai no ateliê. Eu vou pedir para cortarem todas as letras para você. Mandei a foto do vaso. Eu quero que você faça. E a gente ficou com chamada ao vivo de vídeo montando o produto. E eu cheguei e a gente pôs o produto à venda. Eu ainda estava em Orlando. E aí meu filho, que trabalha comigo, falava assim, eu estou colocando 10 dias de prazo. 10 dias úteis. Porque é você que vai pegar essa bronca lá aqui, a hora que você chegar. Você que inventou agora. E eu realmente até cometi alguns erros de não estar tão reto. Porque eu fiz tanto e só eu fiz. Hoje a minha funcionária já sabe fazer, mas assim, só eu fiz. E foi um sucesso absurdo. Por quê? Porque, primeiro, mamãe, vem o nome dos filhos da pessoa. Agora, vovó, o nome dos netos. E a gente põe um raminho de flor em cada nome e tal. E foi um baita do sucesso. Mas foi uma ideia que veio assim. Eu falei, não, eu vou até o fim, porque essa ideia é boa. Interessante, uma coisa que você não imaginou começar
pensando que isso seria presente. Não. Eu acho e que hoje acaba que não. o grande foco talvez seja Totalmente. Acho que totalmente. Eu acho que e também economicamente falando, eu acho que as pessoas chegaram num ponto assim, prato, xícara, eu tenho em casa, assim, eu não vou comprar nova. Agora eu não vou comprar. Agora eu vou fazer uma outra coisa. Agora eu vou viajar. Agora eu vou... E o presente, não. A pessoa realmente, ela especialmente a pessoa que procura um presente personalizado. Ela está querendo agradar muito alguém e alguém muito especial. Então, a gente tem uma relação com o nosso cliente muito legal, assim. A gente sabe que está entregando para ele alguma coisa muito especial. Ele não está comprando um presente qualquer. Ele não vai lá... E outra coisa que eu defini outro dia com uma pessoa, eu falei assim, já reparou que no ateliê a gente, às vezes, a pessoa ia amar aquilo, mas ela não sai para comprar. E quando ela ganha aqui do ateliê, daí ela fala, ai, mas eu estou encantada. Essas xícaras, canecas com nome, a pessoa fica me mandando depois mensagem. Só eu uso a minha caneca, eu não deixo ninguém. Aí teve uma empresa que pediu para eu fazer, para dar para funcionário. Aí o cara foi, a minha esposa quer uma, ela não é funcionária, você faz uma para ela. E aí já pôs uma frase para a esposa no pires, assim e tal. Então eu percebo que realmente virou o nosso negócio. E foi intuitivo também, não foi algo que você programou? Não programei, mas foi algo que teve muita força, assim, e que hoje eu entendo que tem a ver com o momento econômico e isso, assim, às vezes eu vejo que a pessoa fala, não estou vendendo nada, mas eu estou vendendo. Eu falo, e é algo que não foi, que eu falo assim, não foi programado, mas que você entendeu que precisava para esse momento, né? Foi. Eu comecei a entender que essa a coleção que fala com as pessoas, ela tem mais apelo mesmo, assim. Ela realmente tem o propósito daquilo que as pessoas compram, né? E essa foi a grande descoberta. E eu vou te falar, ela só aconteceu... Primeiro, assim, eu não tinha nem paciência, às vezes, com personalizado. Quando era só o prato de criança. Depois que começou a vir essa história do pezinho... Porque eu sempre fico, eu vou fazer, daí eu falo... Nossa, aqui, que gracinha, acabou de nascer. Eu falo, olha... Nasceu com 1,5 kg, nasceu prematuro, não sei o quê. Daí eu já fico pensando naquela história ali da criança. É geminiano. E tal. Olha que nome bonito, olha que grafia bonita. Então, assim... realmente é o que faz sentido, assim, foi por acaso. Eu relutei um pouco, eu queria ter e hoje muita gente me fala, Mari, faz louça de Natal, faz louça de Páscoa, e eu não faço mais. E eu falo para as pessoas, eu não faço porque minha concorrência faz melhor que eu, tem energia para isso. E a minha energia hoje é para o personalizado, que é uma coisa trabalhosa, que a gente tem que entender. Por exemplo, e que te traz mais resultado? Financeiro, sim. Margem, tudo isso. Só que, por exemplo, eu falo assim, né, do personalizado, que a gente também tem que ter a IA, por exemplo. Eu ouvi um podcast do Gente que Empreende, eu não vou lembrar o nome, eram 2 homens super de tecnologia. O Samir e o Léo, acho, da Performa IT. Até que ele falou do nome, né? Quando ele escolheu o nome. Mas ele falou uma coisa de alguém que tinha uma empresa que queria identificar defeitos e que a IA não era treinada. Eu acabei de ouvir o podcast, falei pro meu filho, que é formado em TI, falei, é o seguinte, a gente manda o modelo, a pessoa desenha pra gente e a gente faz o prato. A gente tem esse material fotografado. A gente vai treinar uma IA para aliviar o sofrimento desse cliente que não consegue desenhar a árvore. A gente precisa fazer isso. Maravilhoso. E outra coisa que muita gente me pede, aí você me manda o layout? Aí eu tenho vontade de falar, filha, isso é feito à mão. Eu perco todo o decalque. Se você não gostar, eu não tenho... Só que a IA vai me ajudar aí. Eu já estou com esse plano de ter o layout, né? Eu tenho que ouvir o meu cliente, Sim. eu tenho que acabar com a dor dele. Ele quer ver antes, né? Faz um sentido. E se eu mando, por exemplo, mas que decalque você tem aí de carro? Aí a pessoa quer colocar 10 decalques no prato, porque ela acha que aquilo vai ficar bonito, mas às vezes não vai, e não é também. Tem um planejamento de custo com um número
X de decalque, a gente faz isso. Como é que você chega num preço? Ó, tem um custo de decalque. Então, se a pessoa parte do decalque que eu uso 3, ela quer 10, ela está criando um outro preço. E às vezes não vai ser um bom resultado. Então, dar um layout para ela é importante. Bom para mim, bom para ela. Gente, olha que maravilhoso isso. Você está colocando tecnologia em algo que é super artesanal. Sim. Não é? Olha que maravilhoso como a tecnologia pode ajudar, inclusive nisso. Então, assim, se a gente pensasse, não, isso é impossível para a IA me ajudar, mas a gente está alimentando, mostrando o que o cliente entrega e como a gente entrega, para ver se ela consegue, quando eu der uma lista de nomes, que é o que o cliente quer me dar. Ele quer me dar uma lista de nomes. Ó, avós, pais, filhos, netos. Só que isso, para mim, não funciona. E aí, depois que eu mando, porque eu mando antes de queimar para ele ver, só para ele ver erro de ortografia. Aí ele quer trocar de lugar. O que acontece? Tudo aquilo que foi feito, você tem que tirar. E a letrinha é tão miúda que ela não se preserva. Não é o nome inteiro, né? Não. Cada letrinha, né? E aí eu falo, aí eu tenho que te pedir mais prazo. Não consigo fazer isso de hoje para amanhã. E a gente está muito feliz com essa possibilidade de Nossa, que a IA super possa possível. ajudar. Super possível. Porque a gente tem as fotos, né? Eles mandam fotos. Então, eu mando foto pronta e eles mandam a foto de como eles imaginam. Então, agora é ver se a IA se treina para isso e ajuda a gente. Já fica ali, já manda, vai ficar mais ou menos assim, ele aprova ou não e vai. Porque é um sofrimento. Eu sinto que o cliente... Às vezes a gente tem que devolver o dinheiro para a pessoa. Porque ela não quer fazer. Ela não consegue fazer. Acaba sendo um problema seu, né? Da pessoa que quer comprar. E eu lembro uma vez, eu fiz uma reportagem com uma empresa que imprimia foto, tipo, como se fosse Polaroid e tal, né? Mas também para presente e tal, era uma impressão super diferenciada. E ela tinha esse problema da pessoa comprar e não mandar foto. Ou ela tinha ali, mostrava, ia no site, fazia a intenção de compra, mas acabava não finalizando, porque ia ter que subir as fotos. Depois eu faço, e acabava ficando no carrinho. É mais ou menos essa sua dor, né? A gente tem que achar uma solução. Assim, a gente fica sempre pensando nisso. Qual é a solução para isso? Então, hoje estamos lá alimentando a nossa IA. Vamos ver se daqui a pouco ela... Super vai funcionar, maravilhoso. E você, no último ano, mais ou menos, né? Teve uma outra inovação que é a forma de você enviar... De entregar, Isso foi uma coisa interessante também, porque a gente tinha uma caixa na loja física, com um craft também, e a caixa de envio. Às vezes as pessoas, você manda a caixa de presente? Olha, a gente não manda, porque a nossa caixa ela é craft, ela é grande, muda o peso do produto na hora dos correios, e não chega numa condição legal para você entregar para um presente. E a gente manda só envio e tal, só a caixa de envio. E na loja, as pessoas chegavam e falavam assim, quando a gente entregava com a caixa de craft, com a nossa marca, a pessoa falava assim, mas você não tem caixa de presente? Eu falei, então, essa é a nossa caixa de presente. E ficava essa dorzinha incômoda e tal. E aí eu estava ouvindo o podcast do Raul da Biscoitê e ele explicando assim, teve uma hora que ele falou assim, eu crio a embalagem antes do produto. Eu falei, então essa embalagem é poderosa mesmo, então vamos pensar. E aí eu comecei a procurar alguém que fizesse uma caixa. Vi muito assim, gente que faz em grande quantidade e tal. E fui procurando. Só que aí meu filho ia casar e eu queria fazer a caixa de convite de padrinhos. E aí alguém falou para mim, tem uma moça aqui perto que faz essa caixa. Aí eu entrei em contato com ela, ela fez todas as caixas para mim. Aí eu falei, o nome dela é Gabi, falei, Gabi, agora tem um desafio da minha loja para você. Só que o que a gente... Essa caixa é uma caixa cartonada, com berço, algumas têm berço, então é um outro trabalho. E ela tem um custo muito alto. Qualquer empreendedor fala, não vou fazer isso. As pessoas não vão querer. E aí, mas eu falei para ela, mas eu vou testar. Eu vou começar com prato de criança, que eu acho que falta uma solução completa. E fui pesquisar também em outros lugares, quando você só compra a caixa cartonada, e eu vi que a diferença do nosso preço era muito pequena para isso. A nossa era com uma identidade,
de uma marca. A nossa era mais aquilo encaixado, um presente que era a solução. E aí eu arrisquei, né? E realmente, hoje, a gente hoje não obriga a pessoa. A gente está criando alguns produtos novos com caixa. Aí a pessoa fala, vende só a xícara? Não, só vende assim. E aí a gente dá a opção. Você quer com caixa personalizado ou não? E aí a caixa já é o segundo produto mais vendido. Então a pessoa finaliza a compra e quer a caixa de presente. E surgiu também alguns problemas pra gente de gente que se frustrou porque comprou um produto nosso achando que vinha com a caixa e não veio. E aí a pessoa ficou assim indignada. Daí eu falo, olha, mas a gente coloca no site só o produto. Então quando você comprou não tinha uma caixa. Ah, mas Aí a gente vai fazer uma mudança pro segundo semestre. De ter o produto com a caixa, não vai comprar a parte mais a caixa. Ou você compra o produto com a caixa, ou você compra só o produto. Mas, assim, realmente a caixa foi uma inovação. Eu acho que é uma inovação. Totalmente. Vamos abrir. Vamos abrir aqui, ó. Por aqui. E normalmente você falou, né? Personaliza. A gente põe uma tagzinha. A gente põe uma tag. Fica encaixadíssimo, né? Isso, o bercinho para as colheres. E a gente sempre vai buscando uma... A gente tem uma caixa já da pipoca que não tinha nenhuma para eu te trazer da laranja lá. Mas ela tem um bercinho para o saleiro dentro dela. Porque se a gente fosse fazer uma caixa para ela, com espaços para o saleiro, a gente ia gastar mais caixa, ia ficar uma caixa mais cara. Então, a gente está sempre buscando essa solução. Cada produto E aí você olha para o seu produto... Pensa sobre a caixa e fala com o seu fornecedor. Não, e eu falo, assim, até um dia eu brinquei, Gabi, eu vou gravar você aqui qualquer dia, porque ela vai no ateliê, a gente senta juntos. Aí eu falo, por exemplo, isso aqui é importante que apareça o fundo, isso aqui já não é, isso aqui é a lateral, isso aqui e tal, né? E eu converso muito com os clientes e as pessoas me falam, Mari, quando a gente chega com a caixa, a pessoa já segura de um jeito, parece que ela tá assim com uma joia na mão, porque a caixa das crianças vem com um desenho, bem-vindo fulano. A mãe fica assim, que ela não sabe nem o que ela faz com a caixa. Ela já amou a caixa. Né? E a Gabi, ela é uma fornecedora muito parceira também. Muita gente me fala isso. Por que você não procura agora, já que você está vendendo tanto? Procura alguém que faça em grande escala. Eu falei assim, vai ser difícil eu ficar sem a Gabi. Porque ela curte o produto, ela conversa, ela entende a minha necessidade. E agora a gente está fazendo isso. A gente está tentando ter um estoque de caixa. A gente não consegue, porque ela trabalha para outras pessoas. E todo mundo quer a caixa. E é uma coisa artesanal. Então, assim, outro dia eu fui buscar, tinha um monte, assim, falei, já é meu estoquezinho? Ela já. Falei, graças a Deus. Por isso que essa tá sem nome, sua. Porque normalmente já vem com nome, porque e tal. Mas... A gente está com 4 caixas de brigadeiro de estoque. Para a gente é uma riqueza, porque normalmente a pessoa compra, a Gabi faz, eu vou buscar. Uma coisa bem... Mas, assim, essa inovação... Não, maravilhoso. Foi, assim... E vira um mega presente. É que, além de ficar um presente, é a solução. É você não ter que receber aquele envio da internet e sair para comprar uma caixa. Que você não vai ter o tamanho certo. Não vai a caber estampa igual, que combina com aquilo que você comprou. Total. Então, às vezes o empreendedor precisa ter a coragem, né? Porque quando eu pensei, falei, imagina. Não. Essa caixa, por exemplo, ela custa R$ 64,90 para o cliente. O prato de brigadeiro custa R$ 119. A caixa é metade. E as pessoas compram. A da pipoca é mais cara. Só que, assim, quando você vê aquilo, você fala, não vou fazer. Vai ficar muito caro, vai ficar inviável. Mas deixa o seu cliente falar o que é viável ou inviável. Né? E é isso, né? Para o seu tipo de produto, para o tipo de cliente que você atende, faz todo sentido. Porque se ele está preocupado em dar um presente personalizado, que tenha muito a ver com aquela pessoa, ele não vai se importar em comprar uma caixa bacana, né? E às vezes as pessoas falam assim, eu quero dar um presente seu, porque essa pessoa já tem tudo. Então tem que ser um presente seu. Que vai ser diferente. Exatamente. E aí eu começo a receber isso. Mas o meu marido agora só come nesse prato. Meu marido só... E assim, eu acho que foi um momento que assim, é um divisor de águas mesmo pra gente. Foi a caixa, foi a personalização primeiro, e agora a gente está numa segunda virada, que é a virada da caixa. Assim, de ter...
Dá outro status para tudo, né? Sim. Você já pensou em desistir? Muitas vezes. E é engraçado que no ano passado eu falei assim, se o ateliê não tiver assim bem no fim de 2025, eu vou fechar. E aí aconteceu a história da caixa e da árvore, e foram acontecendo vários fatores em 2025. E o meu marido, que não era um entusiasta, assim, e ele falava assim para mim quando eu falava, vai fechar agora? Agora? Não, agora você vai em frente. E eu tive um episódio, vou resumir aqui rapidinho, depois que eu fiz a matéria com você, a produção do Shark Tank entrou em contato comigo. E aí eles falaram, olha, a gente escolhe alguns empreendedores com perfis que possam dar visões diferentes para quem assiste o programa. Não é uma marmelada, você vai ter que passar por toda a parte. Você não tá. Eu não fui içada ali, né, beneficiada. Ele falou, só que a gente gostou do perfil da sua empresa, a gente viu no Pequenas Empresas, e a gente queria que você participasse, que você se inscrevesse. E eu sou uma pessoa que nunca deixei uma oportunidade passar na minha vida. Mas na minha cabeça eu não estava preparada. E aí eu fui indo etapa por etapa, etapa por etapa. Quando chegou no final, que é como se você faz você fica com o pessoal do programa, os consultores do programa, como se fossem as pessoas do Shark mesmo, lá no dia. Você tem que chegar, fazer seu pitch. Oi, sou Mariluce, dona do Ateliê de Duas. E as pessoas falavam para mim assim, Mari, você tem um ótimo produto. Você não... os seus números não são ruins. Porque eu falava assim, tipo, quando eles perguntavam uma coisa, eu falava assim, não, mas é que... Não, eu entendo, eu não... E eu não fui selecionada. No final, eu não fui selecionada. Mas eles, assim, a gente quer que você volte no ano que vem. A gente quer que você se inscreva. E eu não me inscrevi mais, enfim. Mas eles foram muito importantes para mim. Porque realmente eles me fizeram enxergar que eu tinha um bom negócio na mão, que eu tinha que ter atitudes diferentes, que eu tinha que me relacionar com aquele perfil novo profissional meu de outra forma. Mais ou menos como eu fui quando eu era repórter. Por exemplo, eu não falei inglês. Quando eu fui cobrir a Copa, a Bélgica ficou em Mogi e eu era a única credenciada. E como é que eu vou fazer? Eu fiz amizade, porque na Bélgica eles falam muitos idiomas, né? E entre eles espanhol. Muita gente fala espanhol. Eu fiz amizade com os jornalistas que falavam espanhol. Peguei o Twitter deles. Eu sentava na coletiva com o computador no colo, vendo e traduzindo no Google Tradutor tudo que os jornalistas colocavam. Aí eu já saía de lá assim, fulano machucou a panturrilha, fulano não vai jogar, fulano não treinou, fulano... Eu sabia de tudo sem falar o inglês. Então, todas as vezes que precisei mudar a afiliada tal me chamou, mas agora eu vou ser isso e isso, então eu vou melhorar. E eu sempre fui. Acho que, corajosa enquanto jornalista. E aí, eu, como empreendedora, realmente eu não estava. Eu estava me sentindo numa sala de visita, assim. E por que você acha que estava se sentindo assim? Porque eu não conseguia me enxergar ali, assim. Eu realmente achava que eu era uma intrusa. Que eu, tipo, não estou no lugar errado aqui. Isso aqui não é para mim. E na audiência do Shark ficou muito claro isso. Porque eu vi que eles queriam que eu falei, filha, fala diferente que a gente vai te levar pro programa. Seja corajosa, faça alguma coisa. E você não conseguiu naquele momento. E a hora que eles falaram, tipo, você não foi chamado, parece que me deu um alívio. E aí depois ecoou o benefício que todo aquele processo. Eu fui fazer Empretec. Todo mundo fala bem do Empretec. Eu falo super bem, porque ele ecoa em mim até hoje também. Assim, em várias coisas. Nessa coisa de procurar um bom fornecedor. De ser correta, de também ter meus fornecedores como uma moeda de ouro que eu tenho. Porque tem gente que fala, mas você me passa, não sei o que. Não, eu não passo. Eu não passo porque é um fornecedor meu muito específico, é uma coisa que é um diferencial. E quando eu fiz aqueles cursos para a internet, para coisa, o cara falava isso. Gente, fornecedor não é para ser compartilhado. Fornecedor é uma coisa assim que é o seu segredo. É o seu segredo. Né? É aquele tempero que o cara tem lá.
Lógico, assim, tem pessoas que são muito do métier que a gente troca informação. Agora, sair distribuindo também É outra história, né? é outra história. E o Empretec me fez fazer isso, ó, valoriza, troca com ele, procura pessoas novas, converse, enfim. Então, por causa do Shark Tank, eu fui fazer o Empretec. Eu fui abrir meus números. Eu fui olhar para números. Você não... Antes, meu filho fazia meu financeiro. Hoje, quem faz meu financeiro sou eu. Né? E a informação muito rica para entender o que sai mais, o que sai menos. Entender o seu Exatamente. negócio como um todo, né? E poder pensar nas estratégias. Mas, assim, peço para minha equipe, me provoca. Outro dia ele falou, mãe, o Instagram tá sem conteúdo da árvore genealógica. Eu falei, verdade. Ele falou para você subir o feed, assim, para achar o prato. Então, a gente vigia tudo muito junto e tal. E eu acho que é isso, assim, o que demorou foi eu entender, fazer as mudanças, assim, eu realmente... Se colocar no lugar de empreendedora. Eu realmente me achava uma intrusa, assim, o que eu tô fazendo aqui, né? Eu não sei nada disso. Então, eu precisei tomar fazer isso mesmo. O Empretec, então, me colocou num lugar de que eu... Na avaliação final, assim, daí eu falei... Quando eu fui falar, eu falei, gente, eu sou essa pessoa, não compartilho o meu conhecimento. Porque eu prefiro fazer pelos outros. Eu tenho esse defeito, isso é um defeito que eu estou vendo aqui agora. E aí a gente vai transformando, né? É muito legal. Por isso que o erro é importante. Porque, primeiro que a gente já falou sobre isso, a gente vai errar. Vai errar. Vai errar muito. Só que tem que aprender com o erro. Né? E tem que mudar. Acho que o mais importante é isso. Ah, você gosta de fazer coleção, mas a coleção não está vendendo bem. Muda. Né? Eu acho que isso foi fundamental para o ateliê. E ego e bajulação. Às vezes as pessoas... Você liga para sua melhor amiga e fala, vou fazer uma coleção de pinguim. Ai, Mari, faz, vai ser lindo. Nossa, eu já estou enxergando. E aí você vai naquilo, né? Você quer ficar na sua bolinha. E ninguém mais né? gosta de pinguim no mundo. E a pessoa fala, mas nossa, um prato com pinguim esquisito e tal. E você não enxergou, porque você estava no seu mundinho, no seu eguinho, na sua, né? Por isso que é importante ouvir cliente. Você fez muito essas transformações, né? A gente ouve muito. E a gente que eu falo, porque a Gabi, que é a funcionária, o Guilherme, que está lá comigo, a gente fala muito disso. Olha, uma cliente pediu uma coisa bem maluca. Daí eu paro e penso. Eu sempre falo, espera, deixa eu ver aqui se dá para fazer. Né? Mas foi isso. Assim, eu acho que esses 5 anos foram assim, de vários momentos. Né? Momento de começar achando que estava brincando, momento de levar um susto aqui, né? De tipo, crescemos muito e agora e isso, né? Eu fui comprar o forno depois, comecei terceirizando, graças ao primeiro curso que eu fiz. Então, o que eu acho mais fundamental é essa coisa da informação. Por isso que eu te mandei aquele áudio, porque realmente eu aprendo muito com o seu podcast, muito, assim. E mesmo quando é uma coisa que eu acho que não tem nada a ver comigo. Tipo, a TI. Não, aquela moça das marmitas também. Eu adorei. Maravilhosa. Compartilhei coisa, assim, porque eu achei fantástico a história dela, do tipo, eu vendi meu carro, meu marido vendeu não sei o quê, vendeu a moto, e a gente foi fazendo, né? E você sempre escuta ali alguma coisa que serve para você. O conhecimento está muito acessível. Muito. O Sebrae realmente... é fantástico, assim. Então, tem que... Né, eu acho que a pessoa tem muitas possibilidades, muita coisa para mudar o caminho. Buscar informação, né? E assim, o ótimo é inimigo do bom? Às vezes a gente quer ter tudo muito perfeito para começar. Também não pode demorar tanto para começar, eu acho. Acho que eu não demorei. Eu vi como é que podia ser, eu já fui fazer. Mas em algumas coisas eu acho que eu demorei. Eu posso ter demorado, sabe? Na mudança mesmo personalizada. Sempre, isso aqui é uma dor de cabeça.
ia ser a Porque melhor você coisa do meu imagina que negócio. o personalizado vai dar mais trabalho e tal. E no fim das contas é a melhor coisa que você fez. Exatamente. Então, é isso. A gente tem que se observar. Mas você falou, né, que você falou, se não tiver de tal forma, até o final de 2025 eu vou fechar. E não é porque não estava bom. Não, realmente, assim, eu ficava muito... Todo mundo falava... Você tira dinheiro do ateliê? Não. Eu não tirava. Não tiro. Então, qual que é a sua meta? Você tem que ter uma meta. Você não tem que tinha. fazer. Eu não tinha. Uhum. E aquilo fazia... Só que depois eu fiquei pensando, tá, eu não tiro dinheiro do ateliê. Mas eu comecei no meu apartamento. Uhum. Depois eu fui para uma loja física. Eu tenho 2 modelos de porcelanas exclusivas que uma empresa, que uma indústria de porcelana faz para mim. E eu vou achar que eu não cresci nesses 5 anos. Porque eu não estou tendo um prolabore. Eu sei que tem que ter, eu sei que... Mas assim, eu não tive capital de giro. Eu fui crescendo ali, Sim. no meu dia a dia. Você não teve um investimento... Eu não saí do jornalismo, peguei toda a minha rescisão e pus lá, né? Que também não seria nenhuma fortuna, mas não teve esse dia. Uhum. Né? Teve o dia após o outro, um dia depois do outro. Uma venda, outra venda. Né? Então, assim, tá ótimo com 5 anos. E o principal foram as mudanças. Porque, realmente, eu acho que se fosse a Mariluce lá de trás, eu teria que fechar, sim, 5 anos. Porque realmente chegou um período que nada funcionava com... vamos fazer uma promoção. Vamos fazer... Não estava funcionando. Uhum. A mudança para o personalizado foi o que virou o negócio. O que fez diferença. Que fez o negócio virar um negócio. Né? Então, realmente é isso. Mas eu acho... O pessoal fala, né? Tem que escrever livro, tem que ter um filho. Não, tem que empreender também. Se não puser isso, você não é sério para mim. Entre as que é plantar árvore, ter um filho e escrever um livro, né? Tem que pôr empreender também, senão eu não vou respeitar mais essa frase. Porque realmente é uma coisa louca. É uma transformação muito grande, né? Eu falo assim, né? Que eu fiquei 10 anos no PEGNI e sempre aprendendo muito... E talvez eu também estivesse na área de tecnologia e tal. Então, a gente sempre faz aquelas matérias com o especialista, né? O que faz um negócio certo, o que não faz, né? O marketing, não sei o quê. Você tem ali um monte de regra para ser seguido e tal. Que faz sentido, não estou dizendo que não, jamais. Mas tem uma coisa do empreender que é muito humano. E que o seu jeito de empreender é seu. O meu jeito de empreender é meu. Nunca vai ser igual. Sim. E só você construindo e fazendo é que você vai entender de fato. E eu percebo muito isso nas conversas aqui no Gente que Empreende, sabe? Uma coisa que virou uma mania para mim é olhar textos de empresas que estão fechando na internet. Uhum. Mas eu olho mesmo, aí eu vou no perfil da pessoa, eu vejo o que ela vendia. Porque hoje me dá uma tristeza quando uma empresa fecha. E aí a pessoa põe, será o último dia da nossa empresa, tal coisa. Eu falo, nossa, aquilo me bate assim. E aí eu fico pensando, o que eu escreveria do Ateliê de Duas se eu fosse fechar? E aí eu vou lá e eu olho o produto, eu vejo, puxa, se essa pessoa tivesse feito tal coisa, por que ela... Enfim, eu fico ali meio que num estudo de casos, porque eu realmente acredito nisso. Acho que se eu tiver que falar, a informação é muito importante. O exemplo ensina muito. E mesmo quando parece que aquele exemplo não tem nada com você, vai te ensinar alguma coisa. Então, meu momento é esse, assim, de ouvir, de falar, de ler muita coisa, porque realmente eu acho que é muito humano, cada um tem seu jeito, mas todo mundo tem um pouquinho para ensinar para a gente de empreender. Eu concordo. E essa coisa dos setores diferentes, eu falo muito isso. Como isso se cruza, como que você pode aprender com uma pessoa que está num setor completamente oposto ao seu, completamente diferente, que não tem nada a ver com o seu, mas que vai ter algo ali que vai transformar. A primeira pessoa que você trouxe aqui era uma mulher e ela falava de trazer coisas da China. Acho que ela nem tem mais essa empresa. Não, mas ela falava isso, dá para dividir container, dá para fazer não sei o que, eu posso fazer isso. Já é uma coisa que eu quero fazer. Eu marquei, até no dia que eu marquei para vir aqui a primeira vez, já ia conversar com uma moça que é chinesa, que mora aqui em São Paulo, que faz tradução de empresa. Daí depois eu falei, gente, mas que eu tô xeretando esse negócio da China? Olha o seu tamanho, menina. Mas eu vou. Sim.
E faz sentido. Eu vou, porque às vezes é isso. Eu falo, às vezes eu quero um formato diferente, eu quero uma coisa diferente. Essa linha do churrasco, por exemplo, eu sofro porque ela acabou. E ela acabou porque é de uma importadora, a importadora não traz mais. Então você precisa importar. Então vai ser aí meu próximo desafio, minha próxima virada, talvez. E tem um ponto, né? É outra coisa que... Nem sei se eu falo tanto no meu conteúdo, assim, mas... a gente tem o hábito, né? A gente olha, quando a gente fala de empreendedores, empresas, né? Empresários e tal, a gente hoje tem referências que parece que são inalcançáveis. Então, o empresário é aquele cara que tem a startup que virou unicórnio. O empresário é aquele cara que tem uma indústria. Né? O empreendedor é aquele cara que está criando algo completamente transformador e tal. Não é assim. Então, eu penso que muitas vezes a gente não se enxerga como empreendedora, como empreendedor, porque a gente está, na verdade, se diminuindo, achando que empreender é só aquele cara que está super gigante ou crescendo muito. E às vezes não é nem o crescimento que importa. Se você tem um negócio sustentável, você faz o que você gosta, aquilo já paga as suas contas e é o suficiente para você, tá bom. Você já é um empresário de sucesso. Sim. Não, aqueles caras que vieram aqui do café também, eu adorei. O da Vero. Tava em Ribeirão, né? Quando você fez em Ribeirão. Muito legal. O cara, é isso. Ele entrega uma coisa muito especial, entendeu? E não precisa ser imenso. Não precisa. Exato. Então, eu penso que às vezes a gente tem que não olhar só para essas referências, sabe? Existem outras formas de fazer negócio. E ver onde você cabe ali no grande também, né? É o que eu tô falando. Na hora que ela falou assim, não, mas também dá para dividir container, dá para fazer, dá para trazer e tal. Eu falei, vou procurar saber, né? Como fazer, de repente é uma possibilidade para mim. Sim. Trazer algo diferente, né? Que só você vai ter, enfim. Tem que xeretar mesmo, tem que procurar, tem que... Eu acho o tempo todo pensando, tendo ideias e inovando, né? Às vezes eu chego lá e falo, gente, eu sei que eu tenho muita coisa para fazer, mas é que eu tive uma ideia, eu preciso ficar lá em cima, que eu tenho mezanina, eu preciso ficar lá em cima. Foi esse das datas de namoro e tal. E aí me corrigi, falei, cheguei aqui correndo com um produto pro Dia das Mães, quase me embananei. Agora estou criando um produto Dia dos Namorados atrasado, nem lancei, não vai ser lançado. Então, preciso corrigir isso. Meu time tá errado. Tá ruim. Então, assim, é o tempo inteiro atento, eu acho. E se você fosse falar alguma coisa para você lá de trás, que pensou em desistir tantas vezes, ano passado estava pensando em fechar? Eu diria assim, acredite no seu potencial mesmo, né? Primeiro, acho que isso é muito importante. Acredite em você, acredite no seu potencial, mas eu diria, olhe para os exemplos e busque informação. Eu acho que esse é o melhor remédio e o que ele é melhor agora é porque realmente é muito acessível. Né? Visite estabelecimentos. Quando eu estou viajando, quando eu estou fora do Brasil, e é até engraçado. Lá tem muitas coisas diferentes. Porque agora eu já nem compro. Eu já não tenho mais aquela vontade de pôr na mala e trazer, mas assim, eu fotografo tudo. Outro dia eu vi que tinha uma xícara exclusivo para pessoas que leem. A gente sabe que esse clube de leitura hoje é uma loucura. E no mesmo tema da xícara, um marcador de livro. Adorei. E aí, você já fala, uma inspiração aqui, né? Então, assim, visito muitas lojas, visito concorrência, sigo concorrência, porque também tem gente, eu não sigo a minha concorrência. Eu falo, gente, mas qual o problema? Você não vai fazer uma coisa, uma cópia, não é uma coisa, não é essa a ideia, mas é uma inspiração, é um detalhe que aquela pessoa deixou passar, mas que você percebeu, né? Então, assim, essa coisa do Clube do Livro, por exemplo, isso é uma coisa que está fazendo muito sucesso no Brasil. Sim. Então, um hábito super bom. Por que o seu negócio não pode ter alguma coisa com isso? Né? A gente tem que estar atento ao mundo, assim, tem que estar...
Acho que sem isso, o empreendedor realmente ele vai fechar em 5 anos ou menos de 5 anos. Se eu não tivesse aberto meus olhos para isso, assim, para buscar informação. E é muito engraçado, porque às vezes eu estou viajando e meu marido fala comigo, eu falo assim, estou ouvindo podcast o tempo inteiro. Não estou te ouvindo. Agora, tô ali limpando alguma coisa, fazendo alguma coisa. Estou ouvindo. Nossa, eu faço isso também, o tempo inteiro. Porque às vezes eu até falo, não, eu diria preciso ficar em silêncio agora, mas... Eu diria isso. Tenha coragem e busque informação. E não demore para fazer tanto as coisas. Não queira ser perfeito, não queira fazer o produto mais legal. Você vai melhorar. Seu produto vai melhorar. Eu olho os primeiros pratos que eu fiz e hoje os que a gente faz, é uma outra coisa. Né? Ai, são muito lindos, eu amo. De verdade. Eu sou suspeita. Às vezes a pessoa entra na loja e fala, que loja mais linda, eu não sabia que existia essa loja. Eu falo, então, eu sou suspeita, eu vou deixar você à vontade aí, senão... Vou falar que tudo é maravilhoso. Não, são lindos. E outra inovação foi que você começou no digital, depois abriu a loja, né? Não, gente, eu achava que eu ia ficar dentro do meu apartamento. Eu comecei, meu endereço era o meu apartamento. Então, assim, nunca, né? Olha, e como a gente precisa... E isso é outra coisa que é importante. Valorizar todos os passos que a gente dá, né? Sim. Então, durante muito tempo, você não estava nem enxergando isso, né? Mas você saiu do apartamento, era só um site, virou uma loja, você comprou equipamento, tudo isso com o que você foi gerando na própria empresa. Assim, olha que maravilhoso. A loja tinha um filme branco para as pessoas não virem, não enxergarem o que estava lá dentro. E aí as pessoas iam buscar a peça. Ela falou, você se incomoda de eu entrar para olhar? Daí eu falei, gente, vou ter que ter um pedaço de loja aqui, não vai ter jeito. Aí também tudo com loja que fechou, que eu peguei uma estante, peguei não sei o quê. Por isso que eu estou falando, também não espere você estar com uma loja linda, você estar pronta, ser tudo um sucesso, sabe? Tudo maravilhoso, porque senão você não vai começar. Ou você vai começar com pouca coragem. E a coragem é fundamental para mudar, para reconhecer o erro. Então, eu acho legal a pessoa começar assim, tipo, achando que vai ficar num apartamento, entendeu? Tipo, eu achei que ia ficar aqui num apartamento, que ia vender uma dúzia de pratos por ano. E aí foi crescendo, e você foi mudando, e você foi indo. Você vende quantos hoje, por ano, você tem ideia? Pratos? Louças, enfim, quantos produtos? Nossa, eu não tenho ideia desse número. Mas assim, ano, por exemplo, prato personalizado de criança deve dar uns 500, 600. É bastante. Porque daí já vem o bowl junto, né? A gente tem uma meta de fechar... Assim, a nossa meta diária é fechar 2 kits personalizados por dia. Né? Então, tem dia que a gente fecha 10, tem dia que a gente fecha 2, tem dia que a gente fecha 1, tem dia... Enfim, varia. Mas a gente tem essa coisa e a gente fica se provocando, né? Porque muita conversa no WhatsApp com os clientes, eu falo, olha, eu não tô vendo... Nenhum O segundo, só vi um kit, cadê o segundo? E é isso, assim. Então, eu acho importante que a pessoa não fique pensando, não, mas se eu não tiver uma loja linda no shopping, não sei aonde, no melhor, nunca vai ter. O ótimo é inimigo do bom. Você vai ficar paralisado. Se você quiser o ótimo, você vai... O ótimo pode ser uma coisa perseguida e alcançada, mas não no começo. Eu acho que no começo você tem que começar. Perfeito. Tem que ir. Mari, obrigada. Eu que obrigada agradeço. por ter topado vir aqui. Eu amei nossa conversa mais uma vez. Sou sua tiete de eu que podcast. Sou, adoro seu trabalho, de verdade. Parabéns. Obrigada. Parabéns pela sua história. Eu sei que é desafiador. Eu acho que trabalhar com algo que é artesanal é um desafio maior ainda, porque... Enfim, né, é personalizado, tem a questão de como você faz, é muito manual, né, muito específico. Tem um fato de que você precisa trabalhar para que aquilo seja valorizado. Então, sei o quanto é desafiador. E até uma pessoa uma vez falou assim para mim, para de explicar muito a importância do produto, né? Mas eu acho assim que não é isso que cansa, né, um cliente. É isso que dá conexão, quando você explica para ele como é feito. E é aí que você conecta. E a conexão é tudo para você vender. Completamente, ainda mais para o seu tipo de produto, né? Sim. Então, obrigada e parabéns. Obrigada, eu que te agradeço muito. Conte comigo. Você também. Obrigada. Pessoal que acompanhou até aqui, muito obrigada. Compartilhe, curta, comente, isso é importante pra gente, para chegar a mais pessoas e até o próximo episódio.